e o Espírito Santo ministrava ao meu coração. E o Salmo 23, não é isso que vamos falar, mas eu quero trazer aquilo que o Espírito ministrava no meu coração. Ele fala sobre vara e cajado, né? A tua vara e o teu cajado me confortam. E muitas vezes, amados, algumas palavras aqui são de cajado para você ser trazido para cá, mas algumas palavras são de vara. E hoje talvez seja uma palavra de vara. Então, uma coisa que eu quero dizer a você: quem é ovelha, aguenta a vara. Quem é bode, corre. Porque é assim. Não vou pregar nada do que está fora da palavra, mas às vezes Deus ele quer alinhar a igreja. Aliás, sempre quer alinhar a igreja. E nós precisamos ter esse entendimento. Então, Tiago, para trazer um panorama, Tiago, esse autor dessa carta, Tiago, não é o apóstolo Tiago. Né? Muitos pensam, é o apóstolo Tiago, aquele que é irmão de João. Não. Esse Tiago que escreve a carta é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Porque nesse momento que ele escreve essa carta, o outro Tiago, que era apóstolo, já tinha sido morto pelas mãos de Herodes, Agripa. Então, é interessante que você entenda isso. Outra coisa interessante dessa carta de Tiago é que é uma carta onde traz muitos assuntos práticos para a vida do cristão. E essa carta é conhecida por muitos teólogos como o livro de Provérbios, ou seja, o livro da sabedoria do Novo Testamento. E nós precisamos trazer isso para nós, para que a gente possa entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí, Tiago, então, já pregamos isso, não nesse texto especificamente, mas em outro, mas eu quero que nós possamos ver o capítulo 3 de Tiago, que fala sobre o domínio da língua. O domínio da língua. E aí vamos ver aqui então. Diz assim então, capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Lembram quando eu digo assim, não queria ser pastor, mas não tem jeito quando a gente é chamado? É porque eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu disse, Senhor, me livra disso. Não, meu filho, vai. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, ou seja, você não queira aquilo que não foi chamado para ser. Sabendo que receberemos mais duro juízo, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, não existe ninguém perfeito aqui. Muito menos quem vos fala. Todos somos seres imperfeitos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas com impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, está falando dos navios, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. E aqui a gente sabe disso. Quando vem o verão aqui, há focos de incêndios nos bosques, né? Por quê? Uma fagulha pequena num arbusto que está seco pode pegar um incêndio enorme. E Tiago está dizendo assim, uma palavra lançada, mal colocada, maldita, pode causar um prejuízo enorme. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas, feras, como de aves, tanto como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Olha aqui como é forte isso, né? Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Ei, como é forte isso, é? Sabe o que é peçonha mortal?
veneno. Veneno mortífero. Com ela, bendizemos a Deus Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha aí que disparidade, né? Estamos aqui abençoando. E amanhã, eita, que cabra da peste, né? É assim, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargurosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vamos ficar até aqui. É justamente esse assunto prático que gostaríamos de, nesta manhã, poder tratar sobre o cuidado com a língua. E se eu for intitular essa mensagem, seria assim: cuidado com as nossas palavras. Olhe para seu irmão e diga assim: cuidado com as nossas palavras. Cuidado com as nossas palavras. Veja bem, Tiago capítulo 1, verso 19, o que é que ele vai dizer? Tiago aqui está começando a carta e ele está expondo tudo o que ele vai falar. E aí no verso 19 ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Estava ontem aqui você sabe, nós temos um pequeno comércio, vendemos açaí, estávamos já fechando a loja, Jonathan que cuida mais, porque eu trabalho, então, e Célia, os dois trabalham lá na loja, e eu cheguei para poder fazer o fechamento com Jonathan e ir para casa. E chegou uma família. E um dos que estava aí reunidos começou a falar: porque a igreja, ela rouba, né? A igreja é de tal jeito. E eu estava limpando lá para poder terminar, e ouvi e me lembrei. Pronto para ouvir, mas tardio para falar. Na caminhada da vida, apenas tenho 45 para 46 anos de vida apenas. Mas eu aprendi uma coisa. Tem uma história que o burro ele estava discutindo com o tigre, e dizendo assim: a relva é azul, e o tigre: não, a relva é verde. E queres ver? Vamos discutir aqui, vamos levar isso para o leão, que é o rei da selva, e ver o que ele vai dizer. E aí vão os dois, né, o burro e o tigre disse: olha, rei, aqui, discutindo aqui com o burro, e ele teima que a relva é azul. E aí o burro disse: pois é, senhor leão, o rei leão, a relva é azul, não é? Aí o leão disse: é. E aí o tigre, indignado, fica calado, mas deixa o burro partir e depois fala: mas rei leão, como você pode concordar isso? Não, eu sei que a relva é verde, mas errado é você que ainda fica discutindo com o burro. Então a gente não pode perder tempo discutindo com coisas fúteis. Se alguém está falando, deixe. E eu aprendi isso, então, às vezes dá vontade, né? Eu vou entrar. Não. Eu fiquei limpando, passando o pano. Deixa eu falar. Que afinal, eu sei quem sou, eu sei quem é esta igreja, eu sei que a igreja de Cristo, ela será perseguida, será mal falada, mas afinal, quem subirá é quem está com o coração puro. E aí a gente precisa compreender isso, amados. Precisamos entender que o silêncio muitas vezes demonstra o nosso nível de maturidade e espiritualidade. O silêncio demonstra isso. Aquele que muito fala, que é aquele que não tem maturidade, pode ter 60, 70 anos, mas não tem maturidade. Não tem espiritualidade. A gente precisa compreender isso. Em contrapartida, né, muitos acreditam que aquele que muito fala pode ser espiritual. Não, nem sempre. Nem sempre. Cuidado.
As aparências enganam. E aqui nós vamos ver no decorrer dessa mensagem aquilo que Deus tem para nós. Por isso devemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. Muitas vezes já falaram, mas pastor, você não falou, você não... Não tem. Não tem por que ficar falando. Primeiro, é verdade ou não o que estão falando? Aquele filtro, né? Fazer o filtro. Se é, se não for, estou tranquilo. Porque afinal, quem não deve, não teme. Quem é o justo juiz? Eu não tenho toga, não. Eu não sou juiz de nada, nem de futebol. Precisamos entender isso, amados. Mas Tiago 1,26 também vai falar uma coisa. Se alguém entre vós cuidar, ser religioso, veja bem, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e essa religião é vã. Olha aí, você que está aqui, ou em outra igreja, pode ser a igreja católica também, acha, eu sou, já quase assim um passo do santo dos santos. Misericórdia, né? Mas se não cuidar a sua língua, olha, tudo isso é em vão. Não adianta. Não adianta, porque você está enganando o seu coração. Então, a nossa língua, enquanto cristãos, ela precisa estar controlada não por nós, mas sabe por quem? Pelo Espírito Santo. Quando a nossa língua é controlada por nós, aí ela começa, lembra o que diz Tiago? Ela lança o quê? Peçonha, mortífera, veneno, né? Então é isso, a gente precisa entender. Por enquanto, a língua de Vinícius ainda não está controlada, a não ser pelo leite materno. Não é? É normal, é uma criança. E assim, muitas vezes, a gente se comporta como crianças, porque não amadureceu na fé. E essa palavra hoje é para que você e eu possamos amadurecer, amados. Tiago está dizendo, olha, igreja Ágape, Igreja Batista Ágape, é tempo de crescer. Aleluia. É tempo de deixar as coisas de menino para trás. Menino fica brigando, não porque você falou isso de mim. Crescimento, maturidade. Maturidade. É isso que Deus quer de nós. Se você ouvir alguma coisa, não acredite em tudo que ouvir, filtre. Faça como muitas vezes eu fiz e faço. Ah, é? Luiz, falando de Victor. Vem para cá, Luiz. Vem para cá, Victor. Me diga aí, o que foi? Na cara um do outro. Olhando um no olho do outro. É isso ou não é? Precisa ser feito. É necessário. Então, não nos enganemos a nós mesmos. Porque se nós fizermos isso, acharmos que por estar aqui na igreja, mas metendo o pau, falando mal, ou falando das pessoas, a sua espiritualidade é vã, não vale de nada. Você está apenas aqui, passando um tempo. E quando eu chegar lá, ele vai dizer, lamentavelmente, não te conheço. Quem é você? Ah, não, porque eu estava lá na Ágape, né? Louvando, cuidando das crianças, pregando. Não te conheço. É complicado, amados, mas é necessário a gente entender isso e poder rever nossos conceitos enquanto igreja. Provérbios capítulo 18, verso 21, na parte A. Provérbios 18, verso 21, parte A. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha como isto é profundo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando eu compreendi essa verdade na minha vida, é lógico que eu preciso ser duro com Jonathan, como pai. Mas eu decidi
que a minha boca seria instrumento de bênção para a vida dele. Quando a gente não entende isso, sabe o que proferem nossas palavras, nossa boca para os filhos? Você não vai dar para nada. Você não sabe fazer isso. Quando a gente entende isso, a gente abençoa e diz, olha, por mais que você tenha dificuldade hoje, mas você vai conseguir em nome de Jesus, porque você é filho de Deus. Deus te deu inteligência e capacidade para fazer. É isso que nós precisamos fazer com nossos filhos. A gente precisa abençoar. A gente precisa proferir palavras de bênção. Quantas vezes você e eu, por termos nascido numa geração dura, recebemos palavra que nos deixou para baixo. Mas aí que está o poder transformador do Evangelho. O Evangelho, ele transforma. Então você, aqui nessa igreja, nós temos ferramentas. Alguns já passaram por essas ferramentas. Aqui, a principal ferramenta é essa aqui, esse púlpito que prega a palavra, para que você possa entender e compreender essa palavra, assimilá-la. E como disse o próprio Tiago, e não apenas ouvir, mas praticar. Mas nós precisamos compreender que temos outras ferramentas. Fizemos aqui veredas, fizemos aqui o Mulher Única, vamos fazer o semestre que vem Homem ao Máximo. Para quê? Para que você entenda a sua verdade, a sua identidade em Cristo. Todos nós aqui passamos por traumas na infância. E eu tenho plena convicção que quando o Evangelho nos alcança, muitos desses traumas eles são curados, mas existem alguns que estão mais ao fundo, bem ao fundo, e a gente precisa cavar para poder tirar e Deus restaurar. Então, amados, isto quer dizer que esse texto, que a morte e a vida estão no poder da língua, você e eu, nós temos a capacidade de dar vida, mas também trazer morte. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as suas palavras. Cuidado. Muitas vezes nós matamos relacionamentos por como nós falamos. Muitas vezes relacionamentos são quebrados por palavras mal faladas. Quantos casamentos foram destruídos por palavras? Quantas famílias se separaram por palavras? Quantas igrejas se dividiram por palavras? Hoje, o Espírito Santo de Deus, que é o pastor supremo desta igreja, ele quer nos dizer, cuidado com as suas palavras. Se não edificam, engola a água e fica 5 minutos com água na boca e não fale. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Isso aqui é forte. Você achou que estava forte? Vem mais. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Sabe o que é abominar? Sabe o que é abominar? É desprezar do fundo da sua alma. É pior, 7 vezes pior do que odiar. O que diz aí então? Olhos altivos, aquele que acha que vamos dizer assim, eu estou aqui, ninguém me toca, sou o cara de pau. Deus rejeita os soberbos. Deus rejeita aqueles que se acham melhor. Não porque eu vim da igreja apostólica, não sei o quê, sou profeta. Eu sou servo. Estou aqui para servir você. E repito, como sempre digo, e sirvo muito mal, porque ainda poderia fazer melhor, mas não faço por minhas limitações. E me perdoem por isso, igreja. E eu estou orando, e eu quero desafiar você que ore comigo, porque ainda esse semestre Deus vai me tirar do lugar onde eu estou para um lugar melhor, para atender melhor a igreja. Mas ore junto comigo.
Não é fácil. Eu às vezes olho para Deus e digo, me perdoa, Pai. Poderias fazer melhor. Mas às vezes não consigo. Poderia estar cuidando melhor. Às vezes não consigo. Mas hoje coloquei no meu coração. Junto com Célia oramos. Hoje que eu digo nesses dias. Senhor, abre uma porta. Abre uma porta. E ore comigo. Por favor. Para que Deus abra essa porta. A gente precisa entender que nós somos servos uns dos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu tenho apenas uma função, uma responsabilidade a mais. De cuidar da igreja, de estar aqui, falando para você verdades da palavra. Mas isso não me faz superior a você, somos iguais. Servos uns dos outros. Língua mentirosa. Olha, aquela língua que começa a mentir. A gente precisa ter cuidado com isso. Deus odeia essas coisas. Deus odeia aqueles que mentem. Deus não quer que você minta. Deus quer que você fale a verdade, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Mãos que derramam sangue inocente. Vocês não sabem, amados, vocês não sabem como tudo que nós estamos vivenciando hoje tem tudo a ver com isso. Como está a questão do aborto? Em todo o mundo está se legalizando. Isso é derramar sangue inocente também. Cuidado quando você vota em governantes. Você primeiro tem que saber quais são as pautas. Se essas pautas são realmente pró-família, se essas pautas são realmente à luz da palavra. Logicamente que é um pouco complicado a gente entender isso na política, mas nós como cristãos precisamos nos posicionar. E o posicionamento vem como cristãos e cidadãos. Na hora de votar, na hora de orar, na hora de agir, precisamos nos posicionar. Deus, Ele odeia quem derrama sangue inocente. Verso 18. O coração que maquina pensamentos perversos. Deus odeia aqueles que começam, eita, mas rapaz, Ricardo, meu amigo, o cara está desenvolvendo nessa área. Não, eu tenho que dar-lhe uma rasteira para que ele não pode crescer, não. Mais do que eu, não. Começa a maquinar. Amados, se Ricardo prospera, tem que ser a minha alegria. Se Jorge abrir um negócio, tem que ser a minha alegria. E se eu sou da igreja de Jorge, eu preciso ir lá para valorizar Jorge. Tem que ser a minha alegria. Eu não posso, eita, não gosto não. Que só eu preciso. Não, amados. O sol nasceu para todos. A chuva cai para todos. Eu sei, logicamente, que nem todos têm o dom de ter empreendedorismo, de ser empreendedores, logicamente. Mas, se Deus te deu isso no coração, para mim vai ser uma alegria que você possa prosperar. Entendendo que prosperidade não é apenas crescer financeiramente, mas a primeira prosperidade é você ter paz no coração. Essa é que é a maior prosperidade. Pés que se apressam a correr para o mal. Aqueles que veem alguma oportunidade e já correm para quê? Para fazer o bem? Não. Para fazer o mal. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma pessoa diferente, que corra assim, mas para fazer o bem. Não para fazer o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. O famoso telefone sem fio. Eu falei assim, Olavo, você ouviu
Rapaz, o Jorge, sei não. Vi Jorge saindo lá da discoteca em Monção outro dia. Aí Olavo passa e disse, mas Júnior, rapaz, o Jorge já estava lá com duas mulheres lá na discoteca. E assim vai, daqui a pouco o Jorge já tem 5 filhos. É o telefone sem fio, as pessoas ficam falando besteira sem saber e começa a correr os boatos. E o que acontece? Depois Jorge e a sua família é destruída. Por quê? Porque alguém proferiu falsa testemunha, mentiras em relação a uma pessoa. Deus não quer isso. Deus não quer uma igreja que faça isso. Deus quer uma igreja que profira a verdade. Que se você viu o Jorge lá, disse, meu irmão, vamos lá, estamos juntos. Você tem alguma dificuldade? Vamos caminhar juntos. É isso que Deus quer. E agora, qual é a 7ª que Deus abomina? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Mas Adam, rapaz, olha, cuidado com Rômulo, viu? Cuidado, é Rômulo o perigoso. Rômulo, cuidado com Adam, viu? A confusão está feita. Meus amados, Deus abomina isso. A nossa mesa, ela não tem que ser uma mesa para semear contendas. A nossa mesa tem que ser uma mesa de bênção e comunhão. Sabe por que nós terminamos as células e estamos reestruturando tudo? Porque nas células muita gente estava falando dos outros. Eu disse, espera aí, vamos parar isso. Vamos reestruturar tudo, alinhar tudo. Célula é lugar de bênção. Não é lugar de proferir mentiras e de falar do outro ou semear contendas. Deus me livre de pastorear humanamente uma igreja que faça essas coisas. E é por isso que hoje estou sendo muito claro e direto com a igreja. Isso aqui não vamos tolerar. Não será tolerado nesta igreja nada disso, porque se Deus odeia e abomina, nós não temos que tolerar isso. Precisamos entender que a nossa vida precisa estar alinhada com a palavra. O sábio Salomão aqui está classificando uma série de pecados que Deus odeia, porém existe um 7º nessa lista que ele abomina. Falamos, abominar então denota sentir repúdio contra algo ou alguém. Esse repúdio, ele precisa ser contra o pecado. Nosso repúdio precisa ser contra o pecado. Não semear contendas, mas semear comunhão. Você e eu fomos levantados nesse lugar para semear comunhão. Se alguém chegar para você e falar alguma contenda, corte na hora. Porque se você der ouvidos, você também está sendo contendioso. Cuidado, cuidado. Então ele coloca esses pecados. Precisamos ter muito cuidado da maneira como estamos utilizando a nossa língua. Pois como filhos de Deus, como cristãos, nossa boca jamais poderá ser instrumento de contendas ou falatórios contra nossos irmãos, mas sim um instrumento de abençoar. De abençoar. Essa é a mensagem que Deus tem para nós quanto igreja hoje. Continuando então com o texto de Tiago, no capítulo 3, verso 5. Veja o que acontece aí. Tiago 3, verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Né? Podemos ver como um membro do nosso corpo é tão pequeno, mas pode causar danos inimagináveis, tremendos. Precisamos também estar atentos ao fato de que, com a mesma língua que adoramos e bendizemos o Senhor, essa mesma língua não pode amaldiçoar a criação de Deus.
nossos irmãos. Essa língua precisa ser bênção. A palavra diz que o nosso sim deve ser sim. O nosso não, não. Sim para a bênção. Sim para a comunhão. Não para mentiras. Não para falatórios. Não para contendas. Amém? Não há maneira de que de uma mesma fonte possa jorrar água doce e água salgada. Não há maneira. Não existe essa possibilidade. Precisamos compreender, amados, que a nossa língua, ela precisa ser unicamente um agente de bênção e não de maldição. Logicamente que a gente em algum momento vai perder a maneira e vai falar uma coisa forte com o nosso cônjuge, ou com nossos filhos, ou com nossos irmãos, mas automaticamente eu preciso voltar e dizer, me perdoe. Quantas vezes eu já corrigi Jonathan e cheguei no final, depois do choro, chorava ele e eu, dizia, meu filho, me perdoe, mas eu estou fazendo isso pelo teu bem. Porque o pai que corrige ama. E é assim aqui nessa igreja. Papai ama, por isso nos corrige. Por isso essa mensagem de hoje. Tiago, então, ele está falando outra coisa sobre os frutos. Lembra que ele disse, olha, verso 12. Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Sabe o que está dizendo? Tiago, ao ser irmão de Jesus, ele ouviu o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versos 16 ao 20. Veja o que diz Mateus capítulo 7, de 16 a 20. Eu gosto muito de usar a palavra para que você possa entender o que está escrito. Por seus frutos os... Tenha plena convicção. Você não precisa se defender. Você será conhecido por seus frutos. As pessoas já sabem quem que fala demais. As pessoas já sabem quem é você. Já sabem. Por quê? Por seus frutos. Por isso que já falaram tanto de mim, amados. Mas eu estou tranquilo, sabe por quê? Primeiro, porque não devo. E segundo, é pelos frutos. Exatamente. Que me justifica o Senhor. Frutos. Agora, quem fala muito, quais são os frutos? Quais são os frutos de quem fala muito? Às vezes é apenas folhas. Assim, ó. Folhas sem frutos. É tão bonito, né? Mas cadê os frutos? Não há frutos. E se não há frutos, o que pode falar? Pelos frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17, por favor, Diego. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. É por isso que ele está falando, olha, da fonte que jorra bênção, não pode jorrar maldição. Mas se seu coração é cheio de mentira, de amargura, de falatório, é isso que vai sair da sua boca. Mas se seu coração quer abençoar, da sua boca só vai sair coisas boas, frutos bons. Verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso é forte. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Conclusão. Tiago ouviu isso da voz do irmão dele, de Jesus.
E ele sabia tanto que ele entendia isso, e ele fez essa analogia na mensagem dele, no ensino dele. Disse, então, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Pode uma mangueira produzir peras? Ou uma maçaeira, como é a árvore de maçã? Macieira. Produzir manga? Não. E aqui vem, isto aqui é importante porque aqui vem aquilo que nós entendemos como o princípio da semeadura. Tudo que o homem semeia, isso vai colher. Se você colher coisas boas, não tenha medo, você vai colher coisas boas. Mas se você colher, ou plantar, perdão, se você plantar contendas, prepare-se, porque isso você vai colher. É a lei da semeadura. Desde que eu me conheço por estar na casa do Senhor, me criei na casa do Senhor, vocês sabem, pelo testemunho que eu tenho dado, meu pai, desde pequeno, nos ensina isso, e eu escolhi na minha vida, volto a repetir, não sou perfeito, mas escolhi plantar coisas boas. Não sentar à mesa daqueles que falam, e se sentar, cortar. Não quero ouvir nada disso. Ou então, vamos lá, vamos resolver. Não, porque a irmã Marlene, então vamos aqui, vamos sentar com a irmã Marlene e resolver? Né, irmã Marlene? Mostre seu bracinho aí. Tô brincando. Amados, a gente precisa compreender que a nossa vida, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você e eu sejamos bênção na vida dos nossos irmãos. Na nossa vida em sociedade, precisamos entender que Deus tem instituído, né, você e eu como profetas. Na nossa geração. Profeta, quando eu falo profeta, não é aquele profeta, é isso que te digo. Não. Profeta é aquele que vive e prega a palavra. Isso é que é um profeta. Por isso que quando nós oramos pelas crianças, eu digo que são profetas na sua geração. Porque para falar é isso que te digo, porque abestalhado, desculpando a palavra, fala, né? A gente brinca às vezes, né, Rômulo? Mas é brincadeira, por quê? Porque a gente entende, amados, que não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Deus pode falar através de um servo? Pode. Mesmo assim, a gente precisa colocar a prova. Mas esse aqui é inerrante. Jamais, esse aqui não pode falhar. Jamais falha. É isso que você e eu precisamos entender. Nenhum vizinho, nem colega de escola ou de trabalho vai levar em conta se você for uma pessoa que vive praguejando ou falando mal das pessoas. Ninguém. Cuidado, porque muitas pessoas têm se afastado de você por conta disso. A gente às vezes, mas fulano já não está mais comigo assim. Frutos, você está colhendo. O que você está plantando? Então, tudo que a gente planta, colhe. Nós precisamos, você e eu, precisamos levar a sério quando uma pessoa íntegra está no nosso meio. Leve a sério as pessoas íntegras. As pessoas íntegras não são aquelas que batem a... Eita. São as pessoas que muitas vezes você precisa receber um confronto. Quem confrontou você não é porque essa pessoa não ama você. Porque as pessoas muitas vezes, quando confrontam, já corre, né? Quem confronta você é porque ama você. Cuidado daqueles que batem nas suas costas. Eita, tá certo. Aquele que confronta, aquele que ama. Amados, precisamos ser uma igreja que viva e vise no reino, viver a matemática do reino. Qual é a matemática do reino?
A matemática do reino é somar e multiplicar e jamais subtrair e dividir. E com isso eu quero encerrar nesta manhã. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Precisamos vivenciar essa matemática do reino. A matemática do reino consiste em somar e multiplicar, jamais subtrair ou dividir. Precisamos fazer isso. Entenda aquilo que Deus tem para nós como igreja. É tempo de alinhamento, igreja. É tempo da gente voltar ao prumo que Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus, quero pedir, Pai, que o Senhor esteja nos dando, como igreja, o entendimento da Tua vontade para nós. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, temos deixado o nosso eu dominar a nossa língua. Mas nesta manhã, Pai, nós queremos declarar que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso, Pai, entregamos o domínio da nossa língua, da nossa vida, ao controle do Espírito Santo de Deus, que é o supremo pastor das nossas vidas, que é o supremo pastor desta igreja. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso meio toda contenda, toda mentira, tudo aquilo que vem, Pai, ferir e dividir a Tua igreja, e traz para nós a matemática do reino, que visa somar e multiplicar, para que Teu reino possa se expandir. Pai, em nome de Jesus, como autoridade pastoral dessa igreja, eu repreendo e cancelo todo falatório, tudo aquilo que vem ferir a unidade e a comunhão da Tua igreja. E declaro em nome de Jesus que todo espírito contrário vai sair em nome de Jesus. E aqui prevalecerá a unidade do Espírito. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que somos, apesar de sermos uma igreja que ainda falhe, mas nós vamos vigiar. Vamos, Pai amado, ter o cuidado de usar as nossas palavras, de usar a nossa língua, a nossa boca, não para amaldiçoar, mas para abençoar nossos irmãos. Eu quero abençoar cada família aqui. Abençoo cada vida, Pai, em nome de Jesus, declarando que o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Em nome de Jesus, declaro, Pai, que o Senhor trará uma comunhão nunca antes vista no nosso meio. Porque todo espírito contrário já está sendo, Pai, anulado, cancelado, não está mais aqui entre nós. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor está no nosso meio. Pai, guarda cada coração e que juntos possamos construir, edificar, sendo o Senhor o grande arquiteto e construtor da nossa vida, uma igreja segundo a Tua vontade, para que o povo, para que o mundo possa ver que existe na terra uma igreja que realmente vive o que prega. Em nome de Jesus, nós assim te louvamos, te agradecemos e engrandecemos. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça que você é instrumento de Deus aqui na terra e que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Agora você precisa vigiar e você precisa entender as verdades do reino. Amém?